tema da mensagem de hoje é: você não está sozinho. Você pode repetir isso em nome de Jesus? Diga: eu não estou sozinho, irmão. O que eu quero compartilhar com você é que o entendimento dessa verdade deveria ser suficiente para nós, para que nada, nenhuma circunstância ou qualquer coisa que se levante tirasse a nossa alegria. Por quê? Porque se Deus está dizendo que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida, essa garantia faz com que qualquer outra garantia ela seja muito menor. A garantia de que Deus está comigo faz com que a garantia que eu tenha na minha estabilidade financeira não se compare com a ideia de que o Deus que provê todas as coisas está comigo, apesar do meu saldo na conta bancária. A garantia de que Deus está comigo todos os dias deve fazer com que eu confie muito mais no poder de Isaías 53 do que num diagnóstico médico. A garantia de que Deus está comigo todos os dias deve fazer com que eu entenda e eu creia que o meu silêncio diante de toda a retaliação é muito mais poderoso do que eu tentar me justificar, porque o justo não se justifica. Por quê? Porque eu tenho uma garantia: Deus está comigo todos os dias. Entenda isso em nome de Jesus. Salmos 121 está dizendo: eu levanto os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? No contexto em que o salmista está declarando isso, entenda isso, irmão. Ele não está dizendo que não haviam opções para que ele buscasse socorro, porque naquela época do alto dos montes existiam imagens de outros deuses. Então as pessoas que acreditavam em outros deuses, quando olhavam para o alto dos montes e viam aquelas imagens, buscavam neles socorro. Agora o salmista está dizendo: eu levanto meus olhos aos montes, e de onde vem o meu socorro? Ele não está dizendo, irmão, que ele busca a Deus por falta de opção. Ele está dizendo que ele busca a Deus porque é a única opção, é a única garantia que eu tenho. Ele está dizendo: olha, quando eu levanto os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? Eu sei de onde vem. Vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não descansará enquanto Ele me guarda. E Ele vai dizendo: e olha, o meu socorro vem do Senhor, e Ele não permitirá que eu tropece. O meu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele sempre está alerta. O Senhor é o meu protetor, e como sombra que protege, Ele está à minha direita. De dia o sol não me ferirá, nem a lua de noite, porque o Senhor me protegerá de todo mal. Tem alguém que pode dizer glória a Deus por isso? O Senhor protegerá a minha entrada e a minha saída, desde agora para sempre. Mateus 28, 20, olha a declaração que Jesus faz para nós. Ele diz: e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeira chave que eu quero compartilhar com você, irmão, em nome de Jesus, é que quando essa declaração se torna uma convicção, a gente não tem mais nenhum medo, por mais que tudo pareça incerto. Irmão, essa garantia significa que quando você estava no altar, Deus estava lá também. Quando você chegou na primeira noite na tua casa, Deus estava lá também. Quando seus filhos nasceram naquela sala de parto, Deus estava lá também. Quando a primeira notícia ruim chegou para você, Deus estava lá também. Quando um diagnóstico chegou e ele tentou desestabilizar a tua alegria, Deus estava lá também. O que Deus está dizendo é o seguinte: por mais que nem sempre você me perceba, isso não significa que eu não esteja sempre lá. A grande verdade, irmão, é que às vezes a gente pergunta por que Deus parou de falar com a gente. E eu lembro que logo assim que eu cheguei aqui na igreja, eu preguei na série Ordem. E a mensagem que Deus falou comigo é que antes da gente liberar ordens a respeito das realidades ao nosso redor, a gente tem que dar ordem para as vozes dentro de nós. Você sabe por quê? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas aqui na América a gente ouve mais rádio do que no Brasil. Pelo menos eu tenho essa impressão. Mais alguém ouve rádio aqui ou não? Não, só eu, ok. E mais 3 pessoas. Aqui eu ouço rádio, irmão, preciso aprender inglês, então eu estou toda hora botando na rádio, tentando ouvir o que os caras estão falando. E uma coisa interessante, existem milhares de frequências de rádio disponíveis, mas eu só consigo ouvir uma, e é justamente aquela em que eu sintonizo. E às vezes a gente está dizendo que Deus não fala com a gente, mas muitas vezes o que você chama de silêncio de Deus pode ser falta de sintonia. E a gente está dizendo: Deus não fala mais comigo. E Deus está falando: não, você precisa se comunicar, se conectar à minha estação. Tem alguém que está comigo, amém? Tem muitas vezes que a gente fala: não, Deus não está comigo nessa temporada, nesse desafio. E Deus está falando: não, eu continuo com você. Você que ainda não percebeu a minha presença. Entenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas isso não significa que Ele se manifeste em todos os lugares também.
Eu lembro que eu li um livro do Philip Yancey e ele falou que ele ouviu falar de uma mulher que ela revolucionou uma prisão na África do Sul. E ele falou, eu quero conhecer essa mulher. Era a penitenciária mais violenta, eram os maiores índices de morte que existiam na África do Sul. E chamaram então essa mulher, eles não tinham mais o que fazer, e ela tinha um programa baseado no amor. Ela acreditava que o amor transformava culturas. Então chamaram ela e falaram, olha, se você quiser tentar, a gente já tentou de tudo aqui. Se você quiser tentar, você pode tentar implantar o teu programa. E ela implantou, e à medida que aquele programa foi tomando forma dentro daquele lugar, o número de mortes foi diminuindo, o número de violência foi diminuindo. E o Philip Yancey, ele viajou para conhecer essa mulher. E ele chegou para ela e falou assim, me diz o que você fez para mudar uma cultura tão forte. Um lugar onde só havia violência, agora é marcado pelos menores índices de violência de toda uma nação. E a resposta dela acho que tem muito a ver com o que Deus quer fazer nas nossas casas. Ela disse, sabe, a verdade é que Deus sempre esteve lá. Eu só precisei torná-lo visível. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Por mais que em algumas estações a gente ache que está sozinho, Deus está falando, ei filho, você só precisa perceber que eu estou com você todos os dias da tua vida.